isso que eu escrevi foi no intervalo do jogo. É interessante, né? Eu estou botando isso porque isso tem muito a ver com a vida da gente. Isso tem muito a ver com a geopolítica. É o momento geopolítico do planeta, porque vários interesses estão ali, inclusive a Vai América, que Trump tomou no local. Foi fantástico, pagou o ingresso. Né? Fazem o que querem e tentam te convencer disso. Hoje nem a Cazé TV conseguiu ficar ao lado deles. A realidade é essa. E eu fiz um texto, um testículo, né? Como se diz, e assinei, é claro, como a Terra Prometida. O que seria a Terra Prometida, né? Deixa eu ir lá para ver a Terra Prometida. Porque isso daqui eu escrevi no intervalo, e eu falo que está no intervalo. Né? É interessante falar isso. Acabou o primeiro tempo da decisão da Copa do Mundo de 2026. Era para ser um jogo de futebol e com um jogo de futebol estamos em campo, Espanha e Argentina. E a nossa tradição esportiva, a tradição do futebol, a nossa velha aura de rivais naturais do Cone Sul obedece à máxima de Brizola para a Globo, fazendo uma analogia, se a Argentina está jogando, eu torço para o outro lado. Isso é a coisa mais normal do mundo, porque lá acontece a mesma coisa. Acontece o mesmo com Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Vitória, ou qualquer dos outros grandes clubes de time no Brasil. É uma regra básica do futebol e de quem é realmente torcedor de futebol. Você não torce para adversário forte. É comum, faz parte da estrutura. Torcedor raiz. Mas essa Copa tem um aspecto diferente. É uma Copa feita nos Estados Unidos por quem não entende de futebol, mas entende demais ganhar dinheiro. E também é uma Copa que mostra no campo real o desempenho fenomenal da máquina de informação chamada Hasbara. Você sabia? Ela consegue, através de um mecanismo sofisticado de engenharia social, reverter qualquer assunto e colocá-lo na vala comum do ódio histórico, que deve sempre ser usado ao extremo. De uma hora para outra, torcer para a Argentina é um grito libertário. É a vingança contra os colonizadores maus, os invasores que vieram aqui explorar esse continente. Esquecendo-se, é claro, que os idiotas que estão falando isso são todos eles filhos desses colonizadores e que fazem parte dessa colonização. Para essa idiotização, contribuem sobremaneira a da narrativa da New Left identitária brasileira, aquela patrocinada pelo Hasbara, pela Fundação Ford, porque o Hasbara não é Hasbara S.A. Limitada. O Hasbara é um programa que coloca ONGs e fundações para fazer isso. Agora, aquela patrocinada pela que alugou a história e cagou em cima dela. E você vê grandes ícones aí da nossa esquerda, das universidades públicas brasileiras, rasgando a história, cagando em cima dela, porque o patrocínio é bom. O momento atual é quase surreal. Eu não queria, em momento algum, que o futebol saísse do campo. Mas quem tirou o futebol de campo e levou para esse campo da tirania histórica foi exatamente esse grupinho desonesto intelectual, os pessoalistas da vida. E se eu for seguir essa narrativa deles, de futebol vingador, eu sou obrigado a enxergar o momento geopolítico mundial. E nesse momento geopolítico mundial, a Espanha é o único país da Europa que encarou todo o sistema, encarou a OTAN, da qual faz parte, encarou os Estados Unidos e condenou o massacre em Gaza. Já a Argentina tem um presidente que se orgulha de doar parte do seu país para os sionistas. Tá? Se autoproclamou o mais sionista de todos, tá? E apoia o voto em Israel em qualquer resolução mundial, mesmo que signifique o extermínio, a fome e a miséria de milhões de pessoas. Agora, cada um faz o que quiser. Meu nome é Rubem Gonzalez, estou torcendo pela Espanha porque também sou espanhol, mas jamais torceria pela Argentina se fosse considerar esses fatores extracampos. Se você faz parte desse grupo que vive com bandeirinha da Palestina e agora quer vingar a colonização que seus ancestrais fizeram nesse continente, o problema é seu. No final, pode ficar tranquilo que o grande perdedor seremos nós. Só a mobilização em torno da Argentina sob a égide dessa falácia de vingança histórica já mostra a que ponto a humanidade chegou. O desmascaramento dos defensores da Palestina, para mim, já é o suficiente. Os falsos. O resultado do jogo pouco me importa. No mais que vença o pior, porque essa humanidade não faz nada por merecer algo melhor do que isso. Foi exatamente isso que eu falei. Foi exatamente isso que eu escrevi. E é isso que eu tenho para falar em relação a isso. Eu não parei aí, eu fui mais à frente, tá? E depois fiz o árbitro bandido. E, por último, claro, eu fiz um texto de uma linha e chamei de Mijei, ou Milei. O presidente mais sionista do mundo não vai ter circo para o seu povo amanhã. Como já faltava pão, imagina o clima. Graças, Espanha cristiana. Porque eu sou cristão, eu sou católico. E não estou aqui para ficar botando azeitona na empada. E carreguei com a foto de Ferran Torres, que carrega um crucifixo e uma imagem da Virgem Maria sempre com ele. Cada um com a sua religião, eu respeito a sua religião. Mas nunca vou respeitar quem não respeita a minha, nem a de ninguém. Tá? Esse daí é o quadro que nós temos agora.